Olá, mulheres! Como vocês estão? Vamos dar continuidade a essa nossa série sobre relacionamentos. Hoje nós falaremos de dois reis, um por direito e outro por reconhecimento. Eu estou falando de Roboão e Jeroboão. Você já leu a história que envolve esses dois homens? O início do conflito entre esses dois homens é narrado pra gente lá no livro de 1 Reis, no capítulo 12. Roboão era filho de Salomão. Salomão foi um grande rei. Né? Os relatos que a Bíblia nos dá do seu reinado nos informam que era um reinado que esteve imerso em glória e poder. Salomão tinha muitas coisas, muita riqueza, muita sabedoria. Mas apesar de tudo que Deus deu a Salomão, sua sabedoria, sua linhagem, o poder que ele tinha, a própria sabedoria que ele pediu tanto a Deus, em determinado momento foi trocado pelo orgulho. E esse orgulho tomou conta do coração de Salomão e ele tentou dividir a glória do Deus de Israel com outros deuses pagãos. E isso não terminou bem. Salomão não terminou bem a sua jornada. O maior reflexo da sua frustração com seus próprios caminhos são descritos para a gente lá em Eclesiastes, um livro de tanto arrependimento. Após a morte de Salomão, Roboão, sendo filho, né, de Salomão, foi declarado rei por direito. Ele tinha o direito à coroa. E Salomão tinha deixado como herança para Roboão alguns problemas de relacionamento com o pessoal da tribo do norte, das tribos do norte, as 10 tribos do norte. Era de costume do rei que os reis, né, tomassem posse em Jerusalém, que ficava no sul. Mas Roboão, sabendo das dificuldades que as tribos do norte estavam enfrentando e carregando certas reservas contra o reinado de seu pai, resolve ir para Siquém, que é a região norte, para ser coroado rei. É como se ele estivesse querendo ganhar alguns pontinhos com o pessoal do norte. Então, ele se reúne com os responsáveis pelas tribos do norte ali em Siquém, e juntamente com esses representantes das tribos aparece Jeroboão. Jeroboão era um dos oficiais de Salomão, ou seja, ele conhecia o reinado de Salomão, ele acompanhou muito desse reinado. E ele era responsável, nessa época, quando ele era oficial de Salomão, pelos trabalhadores das tribos do norte. Então ele acompanhava de perto os trabalhos forçados que eram impostos por Salomão a esses trabalhadores que vinham dessas 3 tribos. E isso tinha trazido um descontentamento muito grande para essas tribos e para os representantes, e Jeroboão tomou as dores desse povo. No capítulo 11, nós temos inclusive, de 1 Reis, nós lemos que Jeroboão recebe uma palavra do Senhor por meio do profeta Aías, que Deus daria para ele 10 tribos, do qual ele seria rei sobre essas 3 tribos de Israel. E que ele seria inclusive muito bem sucedido nisso se ele seguisse os caminhos do Senhor. Ou seja, aqui o próprio Deus se mostra descontente com o reinado de Salomão, entendendo que a outra pessoa precisava vir para quebrar esse orgulho. Quando Roboão tomou posse, Jeroboão e os representantes das tribos do norte pediram que Roboão diminuísse os trabalhos árduos e forçados dos trabalhadores e colocaram isso como uma condição, ou seja, eles só se curvariam diante do reinado de Roboão se ele aceitasse essa condição de acabar com esses trabalhos forçados que o povo das tribos do norte eram obrigados a fazer. O texto continua a história, contando que Roboão foi então pedir alguns conselhos. Antes de dar uma resposta, ele tinha 3 dias para poder dar algumas respostas para esses homens, então ele vai pedir alguns conselhos. E os primeiros que são procurados por Roboão foram as autoridades que acompanharam o reinado do seu pai Salomão. Eram homens experientes que conheciam o que tinha sido feito naquele período. E esses homens concordaram com a condição imposta pelas tribos do norte e por Jeroboão, porque eles entendiam que a reclamação desse povo era legítima, realmente estava passando dos limites. Mas Roboão não se conformou, acho que não era bem o que eles queriam escutar, né? E ele foi pedir então conselhos a um segundo grupo, a um grupo de jovens amigos que haviam crescido com ele e que o ajudavam ali agora no seu novo reinado. Gente nova, sabe? Sem muita experiência, mas que acha que sabe tudo? Pois é. Esses jovens aconselharam Roboão a não dar o braço a torcer. E inflaram ainda mais o ego de Roboão, dizendo que se ele cedesse às condições feitas pelas tribos do norte e por Jeroboão, ele perderia o poder, ou seja, perderia o respeito, perderia o controle das coisas.
E ele deveria, em vez de diminuir os trabalhos forçados, aumentar o jugo e aumentar os castigos sobre o povo. Juntou os amigos da onça com o que o Roboão queria fazer e a situação piorou bastante, minhas irmãs. 3 dias depois, quando Jeroboão voltou então para receber a resposta do novo rei, Roboão deu uma resposta bastante insensata. Ele disse assim que o pai dele, se o pai dele tinha tornado pesado o jugo, ele tornaria isso ainda pior. E ele falou que se Salomão, que era o seu pai, tinha castigado com simples chicotes o povo que trabalhava, ele castigaria com chicotes pontiagudos. Ou seja, ele deixou bem claro que se eles estavam reclamando do que o seu pai tinha feito, ele seria ainda pior. No final das contas, Roboão teve que sair fugido de Siquém. E apenas as tribos de Judá e Benjamim ficaram sob seu reinado. As outras 10 tribos do norte se revoltaram contra a dinastia de Davi e nomearam Jeroboão como seu rei. E dali em diante, então, o que a gente vê é um reino de Israel, que antes era unido, das 12 tribos, agora se divide em dois: o reino do norte e o reino do sul. Difícil, né? Essas questões de divisão são bem complicadas. Se você continua lendo a sequência dos acontecimentos, o relato nos mostra que a coisa foi de mal a pior. Porque tanto Roboão quanto Jeroboão foram reis muito ruins. Foram reis que não honraram o Senhor. Ambos deixaram o Senhor de lado e fizeram, na verdade, o que queriam, né? E, como sempre, quando quem está na liderança faz o que quer, o sofrimento vem para todos. E o povo de Israel como um todo sofreu por conta desses 2 reis ruins, desses 2 reis que esqueceram quem é que mandava naquele lugar. Nós podemos tirar uma lição muito importante desse relato, minhas irmãs. Grandes muros caem com pequenas rachaduras. Você já viu aqueles relatos onde um prédio gigante é interditado porque tem alguma rachadura? Quando você olha a rachadura comparada ao prédio, parece que aquela rachadura é insignificante. Mas dependendo do lugar onde ela esteja, ela é capaz de colocar abaixo um prédio inteiro. Certa vez, um grupo de irmãos, descontente com o pastor, criaram uma situação e acabaram pegando o pastor de surpresa e o fizeram sair. Houve uma trama, né? E o mais triste de tudo isso foi que os irmãos que fizeram isso eram justamente aqueles que pareciam mais próximos do pastor. Pessoas que estavam em sua casa frequentemente, que almoçavam com o pastor, sabe aquelas pessoas que são, parece que mais chegadas? Pois é. Um desses homens de confiança do pastor, por baixo dos panos, criou uma motivação entre os irmãos para que o colocassem no lugar do pastor atual. E isso de fato aconteceu. Ele conseguiu o que ele queria. E hoje, até hoje, ele é o pastor daquela igreja. E a pergunta que a gente faz é: vale a pena conseguir as coisas dessa maneira? Será que é isso que Deus quer de nós? Que nós criamos situações por baixo dos panos para trazer à tona algo que nós acreditamos que deve acontecer? Divisões começam com pequenas coisas. É uma palavrinha aqui, uma atitude ali, de repente pessoas começam a tomar partido e as dores uma das outras e logo surgem lados. Uma igreja que deveria ser unida, de repente está dividida em 2, em 3, conspirações, fofocas, manipulação, até que um dia algo acontece e vem à tona todas as frustrações e descontentamento e finalmente nós vemos a divisão. Egos inflados, a necessidade de poder, o orgulho, aquele achismo, sabe, de que a gente sempre pode fazer melhor do que o outro. Então, nos levam a criar divisões que são vergonhosas para as nossas comunidades de fé. E isso é mais normal do que a gente imagina. Provérbios 6 é muito enfático quando diz para nós que há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e olha ao finalzinho, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A gente não leva muito a sério esse pecado de criar discórdia dentro do nosso grupo de irmãos, da nossa comunidade de fé. E não levar isso em conta, minhas irmãs, tem levado muitas comunidades de fé a se dividirem, a terem sérios problemas de relacionamento. Roboão escolheu o conselho que ele queria escutar. Ele teve um conselho bom e um conselho ruim. Ele escolheu aquele, não o que parecia mais certo, mas aquele que ele queria que fosse o certo.
Já Jeroboão, por sua vez, usou o que ele ouviu de Roboão, usou o erro de Roboão como uma justificativa para fazer um reinado do seu jeito. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma profecia sobre ele, que se ele cumprisse aquilo que Deus queria, se ele fosse leal ao Senhor, Deus o faria um grande rei. Mas ele não quis saber, ele fez as coisas do seu jeito. E isso também não terminou bem. Ambos estavam, na verdade, bem centrados em si. Era eles acima de tudo. O direito pelo trono, o sofrimento do povo, era só mais uma maneira de fazer o que eles queriam. Essas coisas se tornam supérfluas, né? Perto do que a gente quer, do que a gente almeja, do que a gente está obstinado por conseguir. Nós também fazemos isso muitas vezes. Nós abraçamos situações, causas, fingimos nos importar com algumas pessoas, mas no fundo nós estamos buscando algo que nos ajude a chegar aonde a gente quer chegar. A gente tem uma idealização do que seria melhor e como nada está cooperando, a gente começa a minar coisas para que a gente chegue a esse resultado, para que outras pessoas comecem a pensar como nós pensamos. Israel não pertencia nem a Roboão, nem a Jeroboão. Pertencia a Deus. E as nossas igrejas? Bem, a nossa igreja e as outras igrejas, o corpo de Cristo, não nos pertence. Pertence a Cristo. E se pertence a Cristo, qualquer atitude nossa baseada em nós mesmos, visando apenas o que a gente quer que aconteça, é pecado. E nós precisamos encarar isso como um pecado que o coração do Senhor odeia. Eu cresci, minhas irmãs, vendo... Tem uma certa dificuldade com assembleias, né? Eu cresci vendo assembleias cheias de brigas e conflitos. Eu vi igrejas se dividirem por questões pessoais, de pessoas, de uma pessoa ou outra. Vi muitas pessoas tomando partidos humanos, sem orar, sem procurar saber se era aquilo mesmo que Deus queria, só porque parecia que um lado estava certo, o outro estava errado, e assim por diante. Isso trouxe algumas tristezas ao meu coração. Eu tenho lembranças ruins de quando as nossas igrejas se reuniam para decidir coisas juntas. Parecia que a gente não conseguia chegar num consenso algumas vezes. Mas, pouco tempo atrás, nós tivemos uma assembleia para decidirmos algumas coisas importantes da nossa igreja aqui. E no final da assembleia, eu confesso que eu chorei. Foi uma mistura de alívio com alegria. Porque mesmo nós tendo opiniões divergentes, mesmo a gente não concordando com tudo, em tudo, nós conseguimos, sem briga, sem vozes alteradas, sem confusão, chegar a uma conclusão. Como corpo. E ali eu pude ver o que Deus espera de nós e do quanto isso é saudável e abençoa a nossa vida. Nós somos um corpo. A igreja do Senhor precisa trabalhar pela união desse corpo. As coisas que não estão bem precisam ser ditas abertamente, precisam ser faladas com um coração verdadeiro, com um coração sincero. Nós não podemos ficar tramando coisas pelas entrelinhas dos acontecimentos. Que a nossa maior luta seja de nos manter unidos sempre. Que a gente não venha com os nossos interesses em primeiro lugar, mas que a gente olhe para o corpo de Cristo e entenda que a beleza da igreja é justamente a sua união. Que Deus nos abençoe e uma boa semana.